Fala aí, galera, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se tu já é inscrito aqui, talvez tu tenha notado que o vídeo está no formato totalmente diferente, não tem nada a ver com o que eu fazia aqui no canal antigamente, mas agora eu tô tentando um novo estilo de vídeo aí, vamos ver o que vai virar. E dessa vez tem roteiro, olha só. Só que vamos deixar isso pra lá, né? Acho que a gente, acho que a gente não precisa dele. Na verdade, a gente precisa sim. Só queria fazer isso, porque eu nunca fiz, né? De jogar. É tipo de coisa de filme, né? Pô, joga o roteiro fora aí. E aí a gente. Na verdade, eu vou seguir meu notebook aqui. Mas bom, basicamente, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a minha experiência prática de vida, né? De como fazer amigos. E também eu vou falar. Peraí que eu anotei aqui. Não é verdade, tá bom? Isso aqui não é verdade insubstituível. É só a minha experiência com o meu conhecimento a respeito, que pode estar totalmente errado e quem vai julgar isso aí é você. Então, fique à vontade para tirar suas próprias conclusões sobre o que eu falar, beleza? Cara, uma parada que eu queria deixar claro antes da gente começar a falar sobre o assunto é que se você tá tendo algum problema para fazer amizade ou não, talvez você saia desse vídeo aqui com conhecimento para fazer muitos amigos. E eu espero que isso aconteça, tá? Porque eu não vou te ensinar a manipular ninguém, eu vou te ensinar a fazer amigos, tá ligado? Meu conhecimento sobre amizades. E você provavelmente vai ter que escolher quais pessoas você vai continuar querendo ter amizade. Porque amizade é uma parada. É um relacionamento mútuo, tá ligado? Cara, as duas pessoas elas têm que estar alinhadas ali, elas têm que querer uma ser amiga da outra, tá? Uma gerando valor pra outra. Seja em, sei lá, um fazer o outro rir, sabe? Uma gerar companhia pra outra. Tem que ser um negócio agradável. E isso não vai acontecer com todo mundo, querendo ou não. Você pode ter níveis de amizades ali, amizades muito baixas, muito frágeis ali, tipo, só de conveniência com algumas pessoas. Enfim, existem muitos tipos de amizades, né? Só que é importante que você saiba distinguir quais você vai manter e quais você não vão. É importante dizer também que muitas pessoas elas vão vir, mas elas não sabem ser amigas, tá? Essas pessoas é importante que você se afaste e não decaia a sua saúde mental em prol de tentar resolver a vida dessas pessoas. Também você pode até tentar ajudar elas, mas, cara, se prioriza, porque se você entrar num buraco, vai ser muito difícil você sair, tá bom? Não tô falando pra não ajudar ninguém, mas ajuda com consciência. Importante dizer também que você tem que estar apto a ser amigo, né? E eu vou te ensinar isso nesse vídeo, porque o nosso primeiro ponto é que tudo começa de dentro para fora. E a primeira regra é seja você mesmo. E a segunda regra é não seja você mesmo. E por que que a segunda regra é não seja você mesmo? Que isso vai contra tudo que eu já escutei na vida sobre ser amigo. Por quê? Cara, basicamente, por causa de uma frase muito interessante de Epiteto, que eu guio a minha vida com base nessa frase, que é escolha quem quer ser e seja. Cara, isso tá numa das primeiras páginas do livro do Epiteto. Se não me engano, é Manual da Vida, não lembro. Não sei nem se foi ele que escreveu, mas é um livro muito bom, recomendo a leitura, tá? Basicamente, você diz para você mesmo o que você quer ser, depois você descobre como ser isso, e então você se torna isso, tá? Não é nada muito complexo. Isso serve para a vida, no geral, tá? Mas o assunto tratado aqui no vídeo é amizades, então vamos focar nisso. Você pode virar para mim e falar, pô, cara, deixar de ser eu mesmo para agradar os outros, deixar de ser eu. E aí a gente entra numa questão um pouco filosófica, sociológica, não sei. Cara, viver em sociedade exige algumas coisas, sabe? Por exemplo, imagina uma situação hipotética que eu, Gabriel, gosto muito de ir no mercado, pegar rolo de papel higiênico, tirar um rolo e comer. Mano, eu gosto de fazer isso no meu fim de semana. Eu vou lá de vez em quando, roubo um rolo de papel higiênico e como. O que você acha que vai acontecer? Cara, algum momento alguém vai ver, ah, os caras vão ver na câmera que tem alguém roubando papel higiênico. Os caras do mercado vão ver eu comendo papel higiênico. Ou o cliente vai ver eu comendo papel higiênico. Se eu me esconder muito bem, talvez ninguém descubra. Mas não sei se em algum momento eu não vou contar pra, sei lá, pra minha esposa, minha futura esposa aí, que eu não.
que eu sou alguém que come papel higiênico, talvez eu conte, não sei. Cara, mas você concorda comigo que isso vai atrapalhar meu convívio em sociedade, né? E se eu escolho continuar comendo papel higiênico, afeta os outros, né? Dá problema pros outros, dá problema pro mercado lá, eu sou contra tu fazer isso. Mas, se você quer insistir nesse comportamento, e isso vai ter consequências pra você, cara, o problema acaba sendo seu, né? Só que você tem que entender que isso vai ter consequências. E aí que tá o ponto. Se você escolhe simplesmente ser você, a imagem que você tem de você mesmo, que foi moldada pela vida, pela sociedade, pela sua genética, e culminou em tudo que você é hoje, você quer continuar sendo isso? Cara, beleza. Só que você vai ter que entender que você vai estar limitado a você mesmo e que algumas atitudes suas podem ser muito boas ou podem ser muito ruins, eu não te conheço, né? Então, basicamente, eu vou te dizer algumas coisas interessantes que eu apliquei na minha vida e que eu acho legais de serem compartilhadas e pode te ajudar a fazer amigos um dia, tá bom? Para você ter amigos, um requisito obrigatório é que você precisa ser o seu amigo antes de ser amigo dos outros. Você precisa gostar de você mesmo. E isso envolve você ter, cara, você ter hobbies, sabe? Ter assuntos. Eu, particularmente, não sou uma pessoa que, sei lá, que gosta de ficar indo em ver filme no cinema sozinho. Pô, eu não acho legal, tá ligado? Pra mim, ver filme no cinema sozinho, ver um filme no meu quarto que tem um monitor grande, com a luz apagada, é a mesma coisa. Eu gosto, na minha opinião, tá? Você pode achar diferente, mas pra mim, é isso. E quanto que eu vou no cinema? Eu vou no cinema, só que eu vou com amigos meus, entende? Porque tem toda a questão da gente passar algum lugar pra comprar alguma coisa pra comer, toda a questão da gente ir lá buscar o ingresso, a gente sai andando no shopping. Não sei porquê, mas isso é legal. E eu gosto desse tipo de coisa. Mas eu não gosto de ir sozinho. E eu não tô falando pra você ter o hobby de ir sozinho nos lugares, locais. Eu tô falando pra você fazer coisas pra você, sabe? Por exemplo, eu gosto muito de estudar, tá? E ultimamente eu tô estudando matemática. Eu tô fazendo isso por mim, entende? Peguei ali, abri um negócio e tô estudando matemática. É uma coisa por mim. Depois, a gente vai entrar nesse assunto mais pra frente aí, sobre assuntos, como ter assunto com outras pessoas. Você vai entender que você tem que ter um repertório compartilhado, sabe? Você não pode simplesmente. Eu tô olhando pro lado que eu tenho meu monitor aqui. Você não pode simplesmente estudar matemática 24 horas de noite e achar que você vai conseguir conversar com as pessoas depois. Você tem que ter um. Tem que existir um assunto em comum entre as duas entidades ali, que é você e a outra pessoa, para que vocês consigam manter um diálogo interessante, tá ligado? Mas, mano, a primeira coisa é isso. Cara, seja amigo de você mesmo e tenha um hobby. Tenha coisas que te encham por dentro, sabe? Tenha ideias, tenha opiniões sobre as coisas. Seja uma pessoa repleta de. Sabe? Seja uma pessoa completa. Não seja aquela pessoa que entra num grupo e aceita tudo que chega, que sim, tá bom pra tudo, eu não tenho opinião própria nenhuma. Cara, tu seria amigo de uma pessoa dessa? E me responde. Como é que você vai conversar com uma pessoa que concorda com tudo que você fala? Como é que você vai conversar com uma pessoa que tu fala, não, eu acho que cavalos deviam ter chifre. Rinocerontes têm chifre, porque cavalos não deviam ter? Aí a pessoa vira pra ti e fala, não, eu acho que a biologia tá errada. Eu concordo 100% disso. E ela fala sérias pra você. Eu acho que isso não foi um bom exemplo. Mas bom, enfim. Não é legal você ter uma amizade que concorda contigo 100% das coisas, sabe? Então, seja uma pessoa que tem opinião própria. Isso é uma opinião minha, tá? Seja uma pessoa que tem opinião própria, cara. Seja uma pessoa que vai agregar na vida dos outros. Que as pessoas vão olhar pra você e falar: Caraca, mano, esse cara aqui, ele é alguém, sabe? Tipo, eu consigo definir ele ali mais ou menos, né, abstratamente. Mas eu consigo definir esse cara, né? Isso aí pode fazer uma grande diferença em como as pessoas te veem. E isso vai fazer muita diferença agora, que é sobre a gente estabelecer alguns princípios, tudo bem? Na hora de fazer amizades. Que o primeiro é se arrume. Né? Tem o efeito Halo lá, se eu não me engano é efeito Halo. Vou voltar no ponto daqui a pouquinho sobre você ser alguém. Mas, cara, se arruma, tá? Se eu não me engano, é o efeito Halo lá, ele fala sobre
as pessoas gostarem, tipo, terem uma boa imagem de você só por causa da sua aparência. Querendo ou não, a aparência influencia muito no mundo, tá? Então, pô, tenta se arrumar. Ah, se essa cama que tivesse bagunçada, se eu tivesse com uma luz tudo feia, essa parede aqui atrás de mim, eu acho ela feia, tá ligado? Eu acho ela uma parede meio triste, porque ela é um amarelo meio triste. Aí eu virei a câmera e tô pegando um pouco ali do outro canto, tá ligado? Eu botei uma luzinha também, aí ficou mais bonito. Imagina se tivesse tudo claro, estourado aqui, eu tivesse cabelo despenteado, não sei lá. Esse microfone não tá a coisa mais bonita do mundo, tá preso com fita, não sei se você reparou nisso. Mas enfim, isso é um efeito diferente na sua mente, entende? Então, se arruma, não precisa ser muito, é só não ir muito mal vestido, sabe? Tipo, tenta não ter a aparência de um mendigo, pelo menos, que isso já é o suficiente. É, tem uma boa postura. Cara, a postura influencia muito. Jordan Peterson, eu acho que também fala sobre isso aí. Eu já vi review do livro dele lá, nunca cheguei a ler, não. Mas acho que o Jordan Peterson fala essa questão da postura. Ela é uma coisa que molda como as pessoas veem você e também meio que te guia a como você vai agir. Porque se você tem uma postura confiante, você tende a ser mais confiante, entende? Então, pô, se arruma, tenha uma boa postura. Sorria, cara, sorria. É muito importante você sorrir. Cara, tem gente que você vai conversar com a pessoa parece que, sei lá, roubaram o carro delas 10 minutos atrás, velho. Pô, sorria, mano. Ah, aconteceu uma coisa ruim, tá? Mas sorri, pô. Tenta. Às vezes você não vai conseguir sorrir, beleza, mas, mano, tenha carisma, tenha ânimo, tenha vida, olha pra vida queimando dentro de você e, tipo, compartilha, tá ligado? Pega-se de dentro e joga nas pessoas. Mano, isso faz muita diferença, tá bom? O próximo ponto era isso. Tenha vida, tipo, mano, não fala. Ah, olha só. Então, você tem que fazer amigos, tá ligado? E aí, de vez em quando é interessante você dar um sorriso, e, tipo, é. Não, não é assim, pô. Mano, sorri de verdade. Se interessa, tá ligado? Ânimo, mano, vida. E aí eu vou te falar um pouquinho sobre como que você gera as conexões ali com a pessoa daqui a pouco, tá? Calma aí um pouquinho. Agora vamos pra prática. Prática, execução. Execução, como é que eu faço? Amizades de verdade. Estabelecendo os princípios, eu entendi que eu tenho que ser legal comigo mesmo. Agora, prática. Como é que eu faço os Paranauê? Primeira coisa, tem que sair de casa, tá? Muito interessante sair de casa. Ah, tem Discord. Tem Discord, tem, sei lá, Telegram. Não recomendo fazer amizade pelo Telegram, não parece um ambiente legal. Discord eu acho que também não é um ambiente muito legal. É, de maneira geral, com desconhecidos, assim, pode ser um pouco perigoso. Mas, cara, sai de casa, tá? Sai de casa, você vai fazer as melhores amizades da sua vida fora de casa, seus relacionamentos, tudo. Pô, minhas amizades, eu acho que as mais. Cara, eu acho que todas as minhas amizades, eu já tive amizade online, mas acho que todas as minhas amizades que duraram até hoje são presenciais, tá? Ou eu conhecia a pessoa presencialmente, ou eu ouvi a pessoa presencialmente alguma vez na vida. Enfim. Agora vamos. A gente já tá acordado, tem que sair de casa, tá bom? Vamos considerar esse ponto. Agora vamos olhar para os quatro tópicos, as quatro necessidades, os quatro pilares ali do Manual de Persuasão da FBI. É um livro muito interessante, eu recomendo muita leitura. Inclusive, recomendo a leitura do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é um livro interessante. E esse do FBI também, Manual de Persuasão da FBI. Cara, vamos começar, são quatro pilares, tá? Intensidade, que é a conexão sua com a pessoa. Eu vou falar sobre isso aí daqui a pouco, então vamos pular ele. Frequência. Frequência é a quantidade de vezes que você vê a pessoa ao longo dos dias, meses, semanas. Quanto maior a frequência, por exemplo, na escola, cara, você fazer amizade na escola é muito fácil, porque nem todo mundo faz amizade na escola muito fácil, né? Mas era muito mais fácil que na vida adulta, porque você via gente todo dia, as mesmas pessoas. Então, pô, a gente conversou de um negócio ontem, amanhã, hoje vai ser mais fácil puxar um assunto com você, tá? Então, frequência é um dos pilares. Tempo de duração, é o tempo que vocês levaram ali para conversar. E, e o último é proximidade, tá? Proximidade no ambiente. Fica sobrando a intensidade. E a proximidade é realmente a proximidade, tá? Que vocês estão no ambiente. Não é tipo.
tô na faculdade, aí a pessoa estuda lá no. Eu não sei, eu não faço faculdade presencial. Mas a pessoa estuda lá na área de humanas, eu estudo na área de exatas, que eu tô ligado que é longe. Aí a pessoa fica rodando lá, a gente se cruza de vez em quando, conversa por 5 minutos. Cara, isso não vai dar certo, né, mano? Você tem que trocar uma ideia com uma certa frequência com a pessoa por um pouco mais de tempo. E também tem que se verem ali um pouco, né? Tipo, só pelo celular pode funcionar, mas é um pouco complicado. Enfim, dá pra você excluir alguns pilares desses aqui, mas eles vão ajudar, né? Então, se você quer fazer amizades, é interessante que você inclua o máximo possível. Existe também. Tá com 16 minutos de vídeo. Tá. Existe também a intensidade. Cara, eu acho que isso aqui é uma das coisas mais importantes, tá bom? Que é, principalmente, gerar conexão. E para isso é interessantíssimo que você tenha carisma, tá? Como ter carisma, Gabriel? Eu não sei nem se eu tenho carisma, né? Tipo, cara, sei lá, pesquisa, dá uma estudada, pergunta no chat GPT. Eu vou te falar algumas paradas aqui que vai te ajudar, só que, mano, carisma, não sei, eu acho que particularmente eu tenho a opinião do carisma sendo uma energia que você tem ali, tipo, que você cativa as pessoas e você também sabe desenrolar e você, eu não sei, tá ligado? Tipo, eu não sei o que é, mas carisma, todo mundo tem um conceito abstrato do que é o carisma, tenha ele, tá? Aprenda a ter. Escolha quem você quer ser e seja. Então, carisma é uma dessas paranauês aí. Seja abundante de energia. Fale pra fora, fale de tudo, fale com todos, sem timidez. Cara, você tem uma fonte de vida queimando dentro de você. Perceba ela e mostra ela pro mundo, pô. Sorria. E eu não pensei em outro lugar do roteiro pra colocar essa frase, mas fale o nome da pessoa, porque isso faz muita diferença. A pessoa ela se sente mais querida, tá ligado? Por alguma razão que eu não lembro. Tá no livro do Dale Carnegie. Carnegie. Pesquisa aí se tu tá interessado, mas fale o nome da pessoa. Isso vai te ajudar bastante, tá bom? Ahn, a amizade nasce no momento em que a pessoa diz pra outra: o quê? Você também? Pensei que fosse único. É uma frase de C.S. Lewis, no livro dele lá, se não me engano, Os Quatro Amores. Cara, basicamente, reciprocidade, né? Você tem que ter interesses em comuns ali com a pessoa. Reciprocidade não, você tem que ter interesses em comuns com a pessoa. Pô, eu vou ser amigo, eu faço academia e gosto de computador, também gosto de sair de casa. Aí eu vou ser amigo com um cara que é sedentário, passa o dia inteiro no quarto, ou sei lá, um cara que é sedentário, passa o dia inteiro no quarto, não gosta de ver a luz do dia, não gosta de sair, e fica conversando com as pessoas no Discord o dia inteiro. Posso ser amigo dele, só que concorda comigo que vou ter muito menos assunto pra falar com ele, né? É interessante que haja coisa em comum, tá bom? Cara, você tem que escutar as pessoas. Aqui eu tô falando sem parar, mas é um vídeo, então não tem como eu te escutar. Senão eu te escutaria, sabe? Eu te escutaria o que você tem a falar, eu me interessaria pelo assunto que você tá falando. Mas aqui não, aqui é o momento de eu falar e você escutar. E aí você faz isso aí com as outras pessoas e se interessa, cara, pelos assuntos que elas estão falando, tá bom? Tem o seu momento de falar, claro. Só que, mano, você se interessa pela vida das pessoas. Cara, eu acho que são divisores de águas, tá? Algumas coisas que eu tô falando aqui, elas podem ser, tipo, só elas são o suficiente. Porque você acaba adquirindo pedaços de outras ali por tabela. Por exemplo, se você se interessar pela vida das pessoas, você vai adquirir um carisma, você vai adquirir interesses em comuns, você vai adquirir. Você vai sorrir em alguns momentos, porque você vai estar interessado, né, nos assuntos ali. Tu vai acabar falando o nome da pessoa, provavelmente. Enfim, isso são coisas que acontecem por causa de uma só coisa, né? Você faz mais amigos em 2 meses se interessando pelos outros do que em 2 anos tentando fazer os outros se interessarem por você. Quem falou isso aí foi Dale Carnegie. Até hoje eu não sei falar o nome dele, mas eu acho que é assim. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Livro top. Topzão, tá bom? Mano, se demonstra ser uma pessoa vulnerável de vez em quando. Por exemplo, se eu falar pra alguém que eu tenho medo de altura. Acabei de conhecer a pessoa. Aí a pessoa falou que gosta de paraquedas. Por alguma razão a gente entrou nesse assunto. Mano, se eu viro pra pessoa e falar,
Caraca, mano, como é que. Cara, eu tenho muito medo de altura, velho. Acho que eu não ia conseguir. Isso já quebra uma barreira ali de. Pô, quem que é esse cara que eu tô falando que eu gosto de paraquedas, mas ele não se abre comigo, sabe? Ele só tá me perguntando, pô, por que que você gosta de paraquedas? Se abre, sabe? Mostra que você não é uma ameaça, que você tá realmente ali igual um outro ser humano, que você não tá só querendo extrair informações da pessoa. É, reciprocidade, né? Pô, eu gosto de paraquedas. Cara, eu tenho muito medo de paraquedas. Prefiro muito mais andar de moto. Andar de moto é um pouco perigoso, só que eu tenho. Inclusive, tô pensando em comprar uma outra, uma moto X, Y ali, não sei o quê. O que que você acha? Você já andou de moto? Claro que tipo, vai mudar de contexto e acabar com a ação da pessoa, né? Mas tu entendeu de falar um pouco sobre você também. Tipo, reciprocidade, cara. A pessoa falou dela, você fala um pouco de você, você demonstra ali um pouco de vulnerabilidade. Enfim, tipo, seja um ser humano, tá bom? Isso aí é uma. Amizade é um relacionamento que as pessoas desenvolveram ao longo. A raça humana desenvolveu ao longo do tempo, eu acho. Não sei. Mas é um relacionamento, tá? É uma coisa natural. Não tenta ficar manipulando a pessoa. Só seja legal, pô. Seja legal. E, mano, uma das paradas mais amizade que eu falei até agora é pra você gerar valor. A amizade é uma convenção social, tá? A gente adotou aí como espécie humana. E, basicamente, amizades são pessoas que geram valores umas para as outras. E valor pode ser apoio, descontração, pode ser companhia, pode ser humor, pode ser, sei lá, sei tudo, tá? Pode ser conversas interessantes. Valor, seja, seja valor, tá ligado? Por isso que eu falei, mano, você tem que ser alguém pra tentar ser amigo de alguém. Como é que você vai gerar valor pra pessoa se você não tem opinião própria pra discutir alguma coisa? Se você, sei lá, não sei como uma pessoa que aceita a opinião de todo mundo o que que ela faz da vida, tá ligado? Cara, você aceita tudo, pô. Então, mano, tenha valor e gere valor pras pessoas, tá? Pergunta por que que o cara gosta de saltar de paraquedas, gosta de saltar de paraquedas. E aí você vai lá e fala que você gosta de andar de moto, pergunta se o cara já andou de moto, aí depois vocês voltam no assunto de paraquedas. E aí vocês combinam de andar de moto e depois saltar de paraquedas junto. E assim funciona a vida, pô. Gera valor, tá bom? Vendas funcionam assim, tudo funciona assim, mas tem que gerar valor para ter valor também. Assunto infinito. Chegamos no tópico final aí do nosso vídeo, já tá ficando longo demais. Mas, mano, como que você tem assunto? Primeira coisa, tem repertório, tá? Igual eu falei, cara, se eu ficar o dia inteiro usando matemática no meu quarto, eu vou chegar pros meus amigos depois e a gente vai até conversar de umas coisas, porque a gente já tem um repertório antigo, tem histórias antigas, mas se eu chegar pra falar com uma pessoa nova, que eu não conheço, pô, trombei um cara, uma mulher aí na rua, e aí eu tô. Pô, e aí, esse cachorro aí, esse Golden, esse Pug que não tá respirando direito, tá mancando, essa saia que você pôs nele. Ah, é, saia, eu tô aprendendo a costurar. Aí, pô, legal. Eu estudo matemática, sabe o que é uma integral? Sabe derivar uma integral? Vou falar de quê da saia, tá ligado? Se não tiver repertório. O que que é uma saia? Quais tipos de saia existem? Por que que o seu plug tá de saia? Como é que você deixou a saia no plug? Botou de lado, botou na horizontal? Como é que. Tá ligado? Tem um repertório, cara. Tipo, assista séries, saiba dos memes aí do momento no TikTok. Não precisa fazer tudo também, mas, mano, seja uma pessoa interessante em algum nível, tá? Tem aquela outra dúvida, né? Pô, o que que eu vou falar depois, mano? Tipo, tô escutando a pessoa aqui, tô no ouvinte aqui, peguei a dica de ser ouvinte, mas o que que eu falo daqui a pouco? Quando a pessoa acabar de falar, o que que eu falo? E a resposta pra isso é que você não sabe o que você vai falar até a pessoa terminar de falar. Cara, você tá respondendo, sabe? A comunicação A tá aqui, a B tá aqui. A B depende da A. Tem que esperar a pessoa A terminar de falar pra você falar também, tá ligado? E aí você descobre o que que você quer falar, às vezes você vai até mudar de assunto. Pô, é, saltei de paraquedas, aí eu tô começando a ficar com medo, porque o meu amigo, ele, sei lá, ele dobrou errado o paraquedas e aí ele percebeu que o paraquedas estava rasgado no momento.
que dobrou, sei lá, daí ele ficou com medo, ficou traumatizado. Agora também tô com medo se acontecer. Aí você vai lá e fala, cara, mano, paraquedas é muito arriscado. Tu já tentou andar de moto? Essa maneira muito mais empática de tu interromper o assunto dele. Tu já tentou andar de moto? Aí ele, mano, já, eu tenho uma moto. Qual moto você tem? Ah, eu tenho, sei lá, uma Harley. Cara, já viu moto carenada? Aquelas, assim, sei lá, uma Hayabusa da vida, uma R1, uma Triple R. Ah, velho, eu tenho meu sonho em ter uma, não sei o que, não sei o que. E aí, cara, ó, como é que o assunto desenrola. Tipo, eu nem falei de paraquedas, tá ligado? Tipo, eu falei de moto, pô. Trouxe um assunto lá da casa do caramba, baseado no meu repertório, que eu também gosto de moto. Entende? Então, às vezes, você não vai ter que responder a pessoa. Você tem que. Quer dizer, você não vai ter que falar do assunto da pessoa. Você tem que responder a pessoa. E às vezes responder envolve falar de outra coisa. Então, mano, relaxa, relaxa. E espera a pessoa terminar de falar, daí você fala. Só esteja presente e interessado. Tá bom? Cara, você vai ter que falar. Vamos estabelecer um consenso, que eu acho que eu devia ter falado disso aqui lá nos princípios. Mas, mano, durante uma conversa, tu vai falar de coisas que interessam a você e também interessam a ela, tá bom? Dale Carnegie fala sobre falar de assuntos que interessam as pessoas, né? E, cara, você tem que estar interessado também, tá? Geralmente o assunto que mais interessa as pessoas são elas mesmas, tá bom? Só que, mano, você tem que estar interessado em você falar com essa pessoa também. Você não vai ser uma pessoa que sai falando com todo mundo. Pelo menos eu não acho legal, né, fazer isso. Aí vai de tipo. Eu não acho legal tu sair falando com todo mundo só pra puxar saco, tá ligado? Não, pô, mas e aí? Como é que você. E a carreira, tá boa? Tá boa? Ah, me conta mais isso aí. Interessante. Não, pô. Mano, fala de assuntos interessantes, tá ligado? Assuntos conjuntos ali. Pô, como é que tá a carreira? Ah, cara, tá interessante. Porque, sei lá, eu descobri que faltava pra ser promovido. Ah, e o que que era? Eu também tô querendo ser promovido. Eu acho que eu tô com um gap aí de conhecimento. Ah, faltava, sei lá, a skill de fazer amigos e influenciar pessoas. Aí, é mesmo? Como é que você faz isso? Ó, é um assunto em conjunto, tá ligado? Concorda comigo, né? Tipo, os dois estão com uma dor, os dois querem resolver a dor, e aí eles trocam ideia ali. É muito diferente, pô, mano, o que que você acha que vai ser promovido? Me diz por que que você quer ser promovido? Quando você entrou na empresa? Mano, não é interrogatório, tá? A gente nunca sabe pra onde que o assunto vai. Então não tente ficar controlando pro assunto não fugir do tópico. Isso não é uma reunião de trabalho, tá? Você não precisa controlar para o assunto não fugir do tópico. Então, assim, cara, se vocês dois estão falando de moto, de paraquedas, aí vocês começam a falar de moto, aí depois vocês começam a falar sobre fazer uma viagem de moto para a Serra do Rio do Rastro, para depois falar que seu sonho é correr na Island of Man, na ilha TT lá, eu esqueci o nome da ilha, mas é uma ilha que a pessoa corre de moto. Cara, o assunto tá fluindo, tá ligado? É assim que funciona a vida, mano. Você tem que. Deixa o negócio fluir. Não fica preso no paraquedas. Qualquer cor do seu paraquedas. Pô, relaxa, tá ligado? Deixa o negócio fluir. E assim você vai fazer as pessoas se interessarem por você, se interessando por elas, tendo carisma. E é isso. Não manipule as pessoas, tá? A vida é bela se você souber ser uma pessoa legal. E a conclusão disso aí tudo é basicamente, cara, seja uma pessoa que esbanja a vida por onde você passar. Fale com todos, trate todos com amor, ame a todos, tá? Assim como Jesus pediu. Mano, esbanja a luz, pô. Esbanja a vida, esbanja a luz. Uma frase de coach, né? Mas esbanja a luz por aí, pô. Esbanja a vida. Ame as pessoas, tipo, ame o assunto que as pessoas estão falando. Demonstra amor, tá ligado? E aí você vai ver o quanto que as pessoas vão gostar de você, tá? E aí, voltando ao assunto do início, seu maior problema vai ser a partir daí filtrar suas amizades. Porque você não consegue dar atenção pra todo mundo, não consegue ser amigo de todo mundo. Eu já tentei fazer isso também, não dá certo. Mas, cara, você tem que filtrar suas amizades. Infelizmente, todo mundo tem que fazer isso. Algumas pessoas que são muito legais vão ser deixadas de lado. Claro que você não vai tratar mal elas, né? Tipo, você só não tem tempo pra todo mundo. É o ciclo natural da vida. Mas, cara, ter a oportunidade de você escolher pessoas que têm princípios, pessoas que são realmente parceiras, isso é muito importante, tá? E nem todo mundo tem isso.
Na verdade, eu me arrisco a dizer, com base em todas as pessoas que eu já conversei, que a maioria das pessoas nem sabe fazer amigos, tá? Pelo menos a maioria das pessoas que eu já conversei no meu ciclo social, que é uma bolha fechada, né? Não no meu ciclo, durante a vida, tipo, que fomos uma bolha fechada, né? Vamos combinar que a minha opinião aí é baseada na minha bolha fechada que construí durante a vida. Então, cara, não seja a média aí e faça amigos, escolha seus amigos e tenha uma vida feliz. E é isso. Se for ao lado de Jesus, melhor ainda. Então é isso, cara. Gostou do vídeo? Se inscreve aí, dá um like, compartilha, manda pro seu amigo, pra você fazer amizade. Comenta o que mais que você quer ver nesse canal, das minhas opiniões, que, que nem sempre são tão interessantes assim, mas às vezes são. Eu gosto muito de estudar, então é isso, cara. Tipo, fica à vontade. Comenta aí, e aí se eu souber e tiver alguma coisa pra falar, talvez eu faça um vídeo. É nóis.